Reportagem da revista Veja traz a denúncia de 6 mulheres contra o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. Segundo elas, em 2016, Alcolumbre fez a prática de rachadinha em seu gabinete. As denunciantes são Marina Santos, Érica Castro, Lilian Braga, Jéssica Pires, Larissa Braga e Adriana Almeida. Todas são moradoras do entorno do Distrito Federal e foram contratadas como assessoras, mas nunca trabalharam para o parlamentar. A denúncia das mulheres aponta que foram desviados pelo menos R$2 milhões. Os salários delas variavam entre R$4 e R$14 mil, mas elas tinham que devolver uma parte do dinheiro ao gabinete do senador Davi Alcolumbre. Uma delas, a diarista Marina Santos, relatou como foi a negociação. Ela disse o seguinte, aspas, o senador me disse assim, eu te ajudo e você me ajuda. Estava desempregada, meu salário era acima de R$14 mil, mas topei receber apenas R$1.350. Segundo a diarista, a única orientação era para que ela não dissesse para ninguém que teria sido contratada pelo Senado. O outro caso é da estudante Érica Castro. Ela também tinha o salário de R$14 mil, mas ela recebia apenas R$900. A estudante relata que o gabinete do senador ficava até com a gratificação natalina. Érica disse que na época precisava muito do dinheiro, mas que hoje sente vergonha do que fez. De acordo com a reportagem da Veja, os extratos das contas das mulheres mostram que o salário era depositado e imediatamente sacado. Em nota à imprensa, o senador Davi Alcolumbre rebateu as acusações e afirmou que está sendo vítima de perseguição. Ele escreveu o seguinte, venho sofrendo uma campanha difamatória sem precedentes. Há algumas semanas, soltei nota à imprensa informando que não aceitaria ser ameaçado, intimidado e tampouco chantageado. Pois bem, além de repetir firmemente o mesmo posicionamento, acrescento que tenho recebido todo tipo de aviso enviado por pessoas desconhecidas que dizem ter informações sobre uma orquestração de denúncias mentirosas contra mim. Foi a manifestação do senador Davi Alcolumbre. A gente vai a Brasília agora para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Ele fica nervoso, diz que é um confisco horroroso de salários. É isso mesmo, rachadinha é eufemismo, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, meu compadre Augusto. Boa noite, Ana. Muito boa noite, Cris, mais uma vez aqui nos Pingos nos Is. E boa noite a você que nos acompanha aqui na TV Jovem Pan. Olha, Vitor, esta coisa chamada rachadinha tomou conta primeiro aqui do Congresso Nacional e depois das assembleias e se espalhou pelas câmaras de vereadores. Esse nome rachadinha é um nome ali eufêmico, né? Dá um eufemismo no que é roubo de dinheiro público, isto é, roubo mesmo. Hoje o senador Davi Alcolumbre mandou uma nota aí para a imprensa dizendo o seguinte, que está sendo perseguido, que não vai admitir qualquer tipo de pressão. Ele está dizendo que é uma retaliação por conta de não marcar a sabatina do indicado para o Supremo, né, André Mendonça. E ele dizendo que não vai deixar isso acontecer, é um problemão para ele sim. Já tem jurisprudência no Congresso Nacional e isso dá cassação de mandato. Eu vou dizer aqui o que é. Um parlamentar, ele tem direito a R$130 mil em verbas para contratar assessores. Não precisa fazer nenhum tipo de teste, nem nada. Ele indica, assina lá uma indicação e imediatamente o Senado e a Câmara acabam contratando até 70 assessores. E aí ele divide o dinheiro, né? O máximo é definido pelo regimento não é o regimento, é por um decreto do presidente do Senado, que fica em torno ali de 14, 16 mil e o mínimo de R$1.500. Ele pega essa verba de R$130 mil e distribui no gabinete. Se ele quiser mais, pagar, ele contrata muitos de R$1.500, R$2.000 ou menos com R$16 mil. Quando o senador perde o mandato ou decide que não quer mais o assessor, imediatamente ele é dispensado. E é um cargo de natureza especial que não tem nenhum vínculo, nem com o Senado, nem com ninguém, né? Esse é o cargo. Aí o que acontece? Geralmente, os deputados, para roubar mais dinheiro público, vou repetir, é dinheiro público, contratam por 14, mas, na verdade, o assessor recebe 2 e devolve em dinheiro vivo o restante. Chama rachadinha porque alguém do gabinete é que se responsabiliza por esse jogo sujo de tomar o dinheiro na boca do caixa, inclusive 13º da pessoa
devolução do imposto, tudo do contratado. E esse dinheiro vai para o bolso do senador. Aí eles dizem, não, isso aí é para montar comitê de campanha, sei lá o quê, cada um tem a sua justificativa moral horrorosa. Então, esta é a realidade. O senhor Alcolumbre, ele cismou de ser o novo Sarney do Amapá. O Amapá é um estado pequeno, criado pela Constituição de 88, que tem muitos funcionários públicos, porque era um território, né? E eles dominaram lá os Alcolumbre. Tem os postos de combustíveis, cobram o preço que quer porque dominaram, monopolizaram lá e escravizaram os motoristas do Amapá. São postos que vendem mais caro mesmo e tem lá um poderio muito grande e tem um aeródromo, um aeroporto. E o primo dele foi preso exatamente por esse aeródromo, acusado de fazer ali uma base de tráfico de drogas. É esse, o ex-presidente do Senado Federal, o atual presidente da toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça, que está batendo o pé, fazendo birra e não quer, como ministro do Supremo Tribunal Federal, o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça. Revelado, hein? Revelado quem é o tal Davi Alcolumbre. Cristina Grêmio, hoje conosco aqui também na bancada de Os Pingos nos Is. Boa noite, Cris. Boa noite, Vitor, Augusto, Ana, Zé Maria. Boa noite para o Fiuza também, que não pôde participar hoje. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu estava lembrando aqui, enquanto vocês falavam, enquanto você lia a notícia, Vitor, enquanto o Zé Maria comentava aí, do que eu vivi aqui no Paraná na época que eu era repórter de televisão. A gente fez uma investigação de 2 anos, uma equipe grande da televisão parou para investigar denúncias de rachadinha na Assembleia Legislativa do Paraná e foi descoberto um esquema gigantesco que a gente acabou exibindo numa série de reportagens em conjunto com a Gazeta do Povo, o maior jornal aqui do Paraná, que é do mesmo grupo onde hoje eu trabalho atualmente e que inclusive ganhou prêmio ESSO, essa reportagem, vários prêmios internacionais, porque revelou um esquema que desviou mais de 200 milhões de reais da Assembleia Legislativa através de contratação de funcionários fantasmas. Alguns para que os deputados pegassem todo o salário, outros eles efetivamente apareciam para trabalhar de vez em quando, mas não batiam cartão ponto, as pessoas não conheciam esses funcionários direito dentro da Assembleia e revelaram depois nas investigações, até porque o Ministério Público entrou nas investigações, que eles eram obrigados a devolver parte dos salários para ter plano de saúde, para continuar com carteira assinada, ter alguns outros benefícios ali. E isso tudo era caixa 2 de campanha. É uma prática infeliz, mas disseminada pelo Brasil. Existe nas câmaras municipais, na Câmara de Curitiba, a gente também na época investigou, logo na sequência começamos a receber denúncias e investigamos gabinetes de vereadores, a mesma coisa, através de um esquema de desvio de verbas via contratos de publicidade, mas era só um esquema para falsear, também tinha um monte de esquema de rachadinha no meio. Tem em todas as assembleias legislativas denúncias parecidas, em praticamente todas as câmaras municipais. A gente precisa lembrar que são 5.570 municípios no país. Imagine o tanto de dinheiro que rola, de dinheiro público que rola informalmente nesse vai e vem de contratação de funcionários, com acordos ali, os funcionários se deixam corromper, os políticos corrompem e segue essa prática. É a mesma denúncia que existe contra um dos filhos do presidente da República, na época em que era deputado no Rio de Janeiro, que existe contra deputados de praticamente todos os partidos ali na Assembleia do Rio de Janeiro, e agora cai sobre o senador Alcolumbre. É muito triste a gente saber que até no Senado, que é a casa maior, né, do Legislativo, onde estão, em tese, os políticos mais experientes, muitos deles já foram governadores, que estão ali representando o Estado, e não apenas a população, o eleitor que o elegeu. É muito triste ver isso, e a desculpa é sempre a mesma. Estou sendo perseguido, são pessoas que tentaram se aproveitar da minha boa vontade ali e estão me caluniando agora e tal. A investigação tem que correr para a gente poder afirmar que aconteceu. Agora, que a prática é comum, E eu só queria lembrar que o senador Alcolumbre está, sim, sendo vítima de muitas denúncias recentemente, mas ele se colocou nos holofotes quando ele se recusou a realizar a sabatina do indicado para o STF, André Mendonça. Vamos sempre bater nessa tecla, já faz mais de 3 meses
que essa sabatina está para ser marcada e não é marcada simplesmente porque o senador Alcolumbre, na condição de presidente da CCJ, se recusa a marcar essa sabatina. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde para você, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Cris, mais uma vez aqui com a gente, mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Eu queria ver agora o que o Senado vai fazer, né? São duas perguntas. O que o Senado vai fazer, como o Senado vai encaminhar essas acusações aí de que Alcolumbre teria recebido 2 milhões de reais em esquema de rachadinha, qual é o procedimento, se vai ser aberto aí alguma ação dentro do regimento interno da casa ou se vão jogar para debaixo do tapete, porque no Senado nós já percebemos que ninguém solta a mão de ninguém, principalmente quando o que está em jogo aí é o nome de senadores que tem obviamente foro privilegiado, que tem inquéritos no Supremo Tribunal Federal, aí por isso nenhuma pauta de impeachment de ministros que não respeitam a Constituição, elas vão para o plenário do Senado, e agora nessa investigação, nessa denúncia aí do Alcolumbre ter recebido 2 milhões de reais nesse esquema, o que os senadores vão fazer? A outra pergunta, Vitor, é o que a imprensa vai fazer, o que a imprensa vai falar? Será que vai noticiar apenas por hoje e amanhã vai jogar essa notícia aí também nos cantinhos aí, nos rodapés dos veículos, porque a imprensa torce exatamente para que o nome de André Mendonça não corra para o Supremo Tribunal Federal, porque até agora parece que André Mendonça, mesmo sem chegar no Supremo Tribunal Federal, ele incomoda bastante, né? Inclusive, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente não vê nenhuma palavra em relação ao Alcolumbre está segurando essa bola aí, essa sabatina do nome do André Mendonça na CCJ do Senado, uma ação importantíssima, né? Hoje nós temos aí 10 ministros, nós sabemos muito bem que tudo no Brasil cai no Supremo Tribunal Federal, é importante que tenhamos ali o número de 11 ministros e, no entanto, o Alcolumbre está aí segurando essa prerrogativa importantíssima do cargo dele. Alcolumbre, a gente sabe, né, Vitor, a gente demos os nomes aos bois aqui, colocamos os pingos nos is. O Alcolumbre faz parte daqueles sabotadores da nação, né? E nesse grupo aí de sabotadores da nação, não custa a gente lembrar que pelo Amapá, em 2022, o senador Alcolumbre encerra, né, o seu termo aí como senador, o seu mandato como senador em 2023, e que 2022 ele estará em algum lugar da cédula, se é para a reeleição do Senado, se é para tentar algum governo estadual. Então, mais uma vez aí lembrando a nossa querida audiência, querida população do Amapá, que Davi Alcolumbre, o ano que vem, tem que prestar contas ao Estado e também aos brasileiros. Opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Minha querida parceira Ana Paula, querida Cristina, Zé, meu compadre, e boa noite a vocês que nos acompanham. Eu aguardo com muito interesse também, como a Ana Paula, o noticiário dos jornais. Vamos ver como é que eles tratam o Alcolumbre. E aguardo também a manifestação que se dará nas eleições de 2022 do eleitorado do Amapá. É hora de encerrar a carreira do Alcolumbre. É uma figura que se mostra especialmente repulsiva. Ele está segurando a sabatina que precisa ser realizada com o André Mendonça. Por quê? A Constituição exige que o indicado para uma vaga no Supremo tenha notável saber jurídico e reputação ilibada. Qual é o problema com o André Mendonça? E é o Alcolumbre, né, com essa autoridade moral que não tem, é que decide se ele pode ou não ser ministro do Supremo. É hora do Senado também pressionar devidamente o
o homem que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Bom, essa rachadinha, bem lembrado pela Cristina e pelo Zé, rachadinha é uma instituição brasileira, virou isso aí. Existe nas câmaras municipais, assembleias legislativas e no Congresso, Câmara e Senado. O Renan Calheiros, por exemplo, tem quase 40 assessores. O que vocês acham que ele faz? Paga o salário integralmente? Ou recolhe parte a pretexto de usar em campanhas eleitorais? Agora, melhor ainda fez o PT, né? Quero ver o que eles vão dizer do Alcolumbre, porque o PT institucionalizou a rachadinha. Todo parlamentar do PT tem de entregar, quanto é que é? 30%, 20%, tem uma taxa, né? Uma taxa, que é o nosso dinheiro, que vai para o partido. Olha que graça, né? Vai para o partido oficialmente. Então também tem de acabar com isso. Como é que pode? 30% do partido, além do fundo eleitoral, além do fundo partidário, nós pagamos 30% do salário dos servidores do PT, que não servem para nada. Ótimo discutir esse tema. E vamos cuidar devidamente do Davi Alcolumbre.